Oi, 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 primeiro ano. Vamos dar início ao nosso terceiro período com muito amor, carinho, determinação e foco nos estudos. Iniciaremos hoje o nosso estudo sobre função afim. E o que é uma função? Função é a relação entre duas grandezas em que uma sempre depende da outra. Pela definição, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função definida nos reais dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais e a diferente de zero. Destaquei aqui para vocês a forma geral da função afim, f de x igual a x mais b. Vocês observem que a função afim f de x igual a x mais b, que o maior expoente de x aqui é 1. Como o maior expoente de x é 1, ela pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau ou simplesmente função do primeiro grau. Então, observe que a função afim, além de função afim, ela pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau ou simplesmente função do primeiro grau. Outra forma também de representar a função afim é y igual a x mais b. Vocês observem que f de x e y têm o mesmo significado. Observem que o coeficiente de x é o a. Observe que o a fica aqui ao lado do x. Logo, o coeficiente de x é a. E b é o termo constante ou termo independente, ok? Quero destacar aqui para vocês a função y igual a menos x mais 3. Então, vocês observem que o coeficiente que tem aqui ao lado de x é o menos 1. Logo, o valor de a é menos 1. E o termo independente, que fica aqui sozinho, é o valor de b. Então, vocês observem que b é igual a 3. Quero destacar também que o a ele pode ser chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. E o b ele pode ser chamado também de coeficiente linear ou termo independente, como eu já havia falado antes. Então, observe que na função y igual a menos x mais 3, quem é o coeficiente angular? Qual é o valor do coeficiente angular? É o valor de a, é menos 1. Qual é o valor do coeficiente linear? É o valor de b, que é igual a 3. Ou eu poderia perguntar também qual é o valor da taxa de variação dessa função. A taxa de variação dessa função é o valor de a, ou seja, é menos 1. Observe o exemplo f de x igual a 2x mais 1. O coeficiente de x é o valor de a. Logo, o valor de a é 2 e o termo independente é 1. Significa que o valor de a é 2 e o b é igual a 1. Na função f de x igual a menos x mais 3, o coeficiente de x é menos 1 e o termo independente é 3. Logo, o valor de a é menos 1 e o valor de b é 3. Na função f de x igual a 4x, vocês observem que o coeficiente de x é 4 e o b, ou seja, o termo independente, ele não aparece aqui. Como não aparece o termo independente, o b vai ser igual a 0. Logo, a é igual a 4 e b é igual a 0. Neste exemplo, eu trouxe uma situação-problema, onde vai ficar bem mais claro para vocês o que é uma função. Como eu falei lá no início, função é a relação entre duas grandezas em que uma sempre depende da outra. Então, dentro deste problema aqui, vocês vão perceber a relação entre as duas grandezas. Observe. Seu Raimundo é dono de um táxi e cobra uma corrida da seguinte maneira: um valor fixo de R$ 5 mais 80 centavos por cada quilômetro percorrido.
Sendo y o valor a pagar e x o número de quilômetros, a função que permite calcular a tarifa final de uma corrida de táxi é... Então, gente, vocês observem que y é o valor a pagar e x são os quilômetros rodados. Então, observe a relação entre duas grandezas. O valor que eu pago na corrida de táxi vai depender da quantidade de quilômetros que o táxi percorrer, ok? Então, observe que função é a relação entre duas grandezas em que uma sempre depende da outra. Nesta situação, o valor a pagar sempre vai depender da quantidade de quilômetros rodados. Observe também que neste problema, nós temos o valor fixo. O valor fixo, ele é o termo independente, é o valor de B. E vocês observem que quem vai variar aqui são os 80 centavos. Se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar 80 centavos mais R$5, que é a taxa fixa. Se eu rodar 2 quilômetros, eu vou pagar R$1,60 mais os R$5, que é a taxa fixa. Então, observe que a minha função ela vai ser dada por y igual a 80 centavos vezes x, que são os quilômetros rodados, mais a taxa fixa, que é R$5. Então, vocês observem que aqui eu montei minha função afim, o valor de A é igual a 80 centavos e o valor de B é igual a 5. Próximo exemplo. Para pintar uma parede, o pintor cobra 70 centavos por metros quadrados, mais uma taxa fixa de R$12. A função que representa o valor V cobrado por esse pintor em função de x metros quadrados pintados é... Então, vocês observem que neste exemplo, os R$12 é o valor fixo. O valor fixo é o valor de B. E os 70 centavos é a taxa de variação, que é o valor de A. Então, vocês observem que a função vai ser dada por V igual a 70 centavos vezes x mais R$12. Vamos ver o valor de uma função afim. O valor de uma função afim, f de x, igual a ax mais b, para x igual a x inicial, é dado por f de x inicial igual a ax inicial mais b. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo numérico. Na função f de x igual a 5x mais 1, podemos determinar o valor de f de 1. Vocês observem que quando eu falo f de 1, esse 1 aqui ele está substituindo quem? O x. Então, significa que o x é igual a 1. Então, quando vocês forem calcular o valor da função, é só substituir aqui na função o valor de x pelo valor dado. No caso aqui, o x é 1. Então, substituindo, vai ficar 5 vezes 1 mais 1. Na expressão numérica, gente, a gente resolve sempre primeiro a multiplicação. Então, 5 vezes 1 dá 5, mais 1. 5 mais 1 é igual a 6. Então, o valor da função f de x igual a 5x mais 1, para quando x for igual a 1, o valor será igual a 6. F de menos 3. Vocês observem que o valor de x agora é menos 3. Então, substituindo aqui 5 vezes menos 3 mais 1. Expressão numérica, resolvemos primeiro a multiplicação. Então, 5 vezes menos 3 é igual a menos 15. Menos 15 mais 1 é igual a menos 14. F de 3 quintos vai ser igual a 5 vezes 3 quintos mais 1. 5 vezes 3 quintos. Observe aqui que tem uma multiplicação de fração. Então, vocês multiplicam numerador com numerador e denominador com denominador. O denominador do 5 é 1. Então, 5 vezes 3, 15. E 1 vezes 5, 5. Mais 1.
Sinal de fração é o mesmo que divisão. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 mais 1, que é igual a 4. Vamos ver agora uma situação-problema envolvendo o valor da função. Um objeto está em movimento com velocidade constante. A posição desse objeto em função do tempo pode ser calculado através da expressão d igual a 5 mais 25t, em que d representa a posição em metros e t o tempo em segundos. Para percorrer uma certa distância, o objeto gastou 65 segundos. Qual é a posição desse objeto após percorrer essa distância? Então, você observe que a função dada neste problema foi d igual a 5 mais 25t, onde t é o tempo em segundos. Então, para eu saber qual é a posição do objeto após ele ter percorrido uma distância e gasto 65 segundos, nós vamos simplesmente substituir o valor do tempo. O tempo gasto aqui foram quantos segundos? 65 segundos. Observe que eu tenho uma expressãozinha numérica, ok? E nas expressões numéricas, sempre resolvemos primeiro a multiplicação. Então, a distância vai ser igual a 5 mais 25 vezes 65 dá 1.625. Logo, a distância será de 1.630 metros. Observem o próximo exemplo. Mateus é técnico em computação e tem uma oficina de prestação de serviço. Mateus obedece a seguinte regra para cobrança dos serviços. C é igual a 20x mais 60, onde C é o custo em reais e x é o número de horas de trabalho no computador avariado. Na semana passada, Mateus recebeu um computador com muitos problemas, tantos que ele demorou 16 horas para consertá-lo. Quanto Mateus recebeu por esse serviço em reais? Então, vocês observem que a função dada foi C igual a 20x mais 60. O que é o x? O x é o número de horas trabalhadas. E quantas horas Mateus trabalhou? 16 horas. E C é o custo em reais do trabalho de Mateus. Então, vamos ver aqui quanto Mateus recebeu para consertar esse computador. Como ele trabalhou 16 horas, a gente vai substituir o valor de x, que são os números de horas trabalhadas, por 16. Observe que na expressão numérica, nós resolvemos primeiro a multiplicação. Então, 20 vezes 16 é igual a 320. 320 mais 60 é igual a 380. Logo, Mateus recebeu R$380. E é isso, pessoal. Se vocês ficaram com dúvida, volte, assista o vídeo novamente. Se continuar com dúvida, anote as dúvidas que a gente vai tirar lá no Google Meet, ok? Um beijo bem carinhoso para vocês e até a próxima aula.